Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de Química. O assunto de agora será estudo das substâncias. Vamos falar um pouquinho aí dos tipos de substâncias, né? Substância simples, composta, a substância pura, a diferença que existe dela com a mistura e misturas homogêneas, heterogêneas ali para que a gente possa compreender isso como um todo, ok? Então vamos lá, vem comigo. Vamos iniciar falando um pouquinho aí do que seria uma substância simples. Como o próprio nome já diz, é bem simples. Uma substância simples é aquela que é formada por um único tipo de partícula ali, de átomo, ok? Então, você pode colocar aí, ó, que uma substância simples, ela é formada por um único tipo de átomo. Olha o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Ela é formada por um único tipo de átomo, não é por um único átomo. Muito cuidado com isso, tá? Nós estamos falando aqui de substância, ok? Quer um exemplo? Então vamos lá. O2, O3 e ferro. Mas presta atenção. Aqui eu tenho o oxigênio, formado por um único tipo de átomo, o próprio oxigênio. Aqui nós temos a molécula do ozônio, formado também por um único tipo de átomo, ok? Então, substância simples, tá? O ozônio. E aqui, muito cuidado, a gente coloca ferro, dá a impressão de ser um único átomo de ferro, não é isso. O que eu quero colocar aqui seria uma barra feita de ferro puro, ok? Então ela teria apenas lá átomos de ferro, a gente pode falar que é uma substância simples aí, ok? Então fique esperto com isso. Em relação à substância simples, tem algo muito interessante também para a gente falar. Você já ouviu falar do fenômeno chamado de alotropia? Quer conhecer um pouquinho mais sobre isso? Então, alotropia. O nome parece estranho, mas é fácil da gente entender o que é alotropia. Alotropia é quando você tem uma substância simples que ela vai ter alguém muito parecido com ela ali, mas que vai se diferenciar em dois tipos de coisa. Pode se diferenciar pelo número de átomos que existe, ou se diferenciar pela forma com que ela se arranja no espaço. Olha só, aqui eu tenho exemplo de alotropia, o oxigênio e o ozônio. Repara que a diferença que existe entre a molécula de oxigênio e de ozônio é a existência de um oxigênio a mais na molécula de ozônio, tá? O2, O3. Então, essa diferença, tá, é o que a gente chama aí de alotropia. Então, é isso que existe lá, né? O2, O3. Então, diferiu apenas ali na quantidade de átomos, a gente fala que eles são substâncias que têm essa propriedade da alotropia. Mas, além da diferença que pode acontecer assim, pelo número de partículas ali, também existe alotropia em compostos que se diferem apenas pelo arranjo deles no espaço. Tá? O que eu gosto, particularmente falando aí, é de falar desse camarada aqui, ó, o carbono. Tá? O carbono, ele tem 3 tipos de substâncias alotrópicas ali. Tá? Quer dar uma olhadinha aqui quais são? Você vai ter ali, ó, o carbono na forma de grafite. É esse mesmo aí que você está usando aí com lápis, na lapiseira para fazer as anotações, tá? Grafite, tá? Deixa eu colocar de novo aqui. O grafite. Nós vamos ter também o carbono na forma, esse é inacreditável, mas é verdade, tá? Diamante. Ô, louco, professor. O carbono faz diamante. Sim, o diamante é formado de carbono, tá? Mas é o mesmo que eu tenho aqui, então eu tô rico? Não, infelizmente te digo que você não está rico, meu amigo. Você precisa de ter ele no formato de diamante mesmo, tá? Não foi dessa vez. E também o carbono, que a gente chama aí de
fulereno. Conhecido também como buquim-fulereno, mas a gente usa esse apelidinho legal aqui para ele, fulereno, tá? Então, o grafite, tá? O diamante e o fulereno, o que eles têm em comum? Serem formados de carbono, tá? Mas o que diferencia? É a forma com que esses camaradas estão arranjados, que os átomos de carbono se arranjam ali no espaço, tá? Então, como eles se arranjam de maneira diferenciadas, dão origem a esses três camaradinhos aqui, todos formados de carbono, porém com características bem diferentes, ok? Então, a alotropia é esse fenômeno, tá? Então, pode ser ocasionada por essa diferença aqui na quantidade de átomos ou pela forma com que esses camaradas vão se arranjar no espaço, beleza? Se a gente falou de uma substância simples, não tem como a gente deixar de falar de uma substância composta. O que é uma substância composta? Tá? É aquela que é formada por dois ou mais tipos de átomos diferentes. Por exemplo, monóxido de carbono. Isso aqui já é uma substância composta. Ela é composta de dois átomos diferentes. Ok? Fiz bem isso. Diferentes. Você pode pegar lá a água. Tá aí, ó. Uma substância que é composta. Tá bom? Então, aí que existe a diferença. Formada por átomos diferentes. Beleza? Tranquilo. Agora, continuando o estudo aqui das substâncias, vamos falar um pouquinho das substâncias puras e daqui a gente que a gente chama de mistura, ok? O que vem a ser uma substância pura? Será que a água que a gente tem em casa é uma substância pura? Será que a água que a gente compra lá no mercado, aquela água mineral, é uma substância pura? Será que a água de um poço artesiano é uma substância pura? Né? O que é uma substância pura? Uma substância pura é aquela que é formada única e exclusivamente por ela mesma. Então, por exemplo, se eu falasse para vocês assim, eu tenho água pura, eu só posso ter o quê nesse frasquinho com água pura? H2O. Só água. Ponto final. Acabou. Ok? Não posso ter mais nada. Ah, professor, se caiu lá pedacinho lá, de sal, um bloquinho de açúcar, alguma coisa lá, já não é mais pura. Para ser pura, a água ela tem que ser exatamente isso. H2O com H2O, ponto final. Não pode ter nada lá no meio. E aí que vem a questão. Será que a água lá de casa é pura? Será que a água do mercado é pura? A água do poço é pura? Né? O que eu digo para vocês é, não é pura. Não é pura. Não, ela é potável. É o mínimo que se espera ali de uma água para se consumir. Ela é potável, você pode beber, ela não vai te ocasionar mal nenhum. Mas ela não é pura. Veja só, água mineral contém sais minerais. A água de poço contém sais minerais, outras substâncias. Até que a gente vai beber na torneira, você tem ali adição de cloro, outras substâncias, o que torna ela não pura. Ah, então faz mal? Não faz mal, tá? Não se preocupa, pode consumir. Tá bom? Ah, e aonde que eu encontro essa água pura, professor? Essa água pura você vai encontrar em laboratório, tá? Tem que ser pego a água, passado por um processo de destilação, para você obter ali a água pura. Aí você vai ter aquela famosa água que não tem cheiro, que não tem gosto, tá? Mas ela só pode ser obtida onde? Em laboratório, tá bom? Então, não existe água pura na natureza, tá? Se vocês forem questionados disso numa prova, sejam bem claros ali. Não existe água pura na natureza. Isso aí existe em laboratório, tá? A gente passa por alguns processos ali para conseguir obter essa água pura, tá bom? Bom, isso então é uma substância pura, ficou bem claro? É aquela substância formada única e exclusivamente por ela mesma, tá? Se eu falasse ouro puro, só pode ter o que ali? Átomos de ouro. Se eu tiver uma aliança 24 quilates de ouro puro, beleza, só pode ter ouro. Se for 18 quilates, aí ela já não é mais pura. Por quê? Porque ela vai ter ouro, vai ter prata, pode ter um pouquinho de cobre, tá? Então, puro é simplesmente aquela substância em questão, tá bom?
E uma mistura. Qual que é a definição de mistura, então? Então, a mistura, ela é formada, tá? É formada por duas ou mais substâncias puras, tá bom? Então você pega água, que é uma substância pura, mistura ela com uma outra substância pura qualquer, tá? Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, você passa a ter o quê? Uma mistura. Fica bem fácil, né? Mistura, você tem que misturar algo e outra coisa, tá? Ah, então, professor, quando a gente está falando aí da água mineral, da água da torneira, ela é uma mistura? Ela é uma mistura, tá bom? Não é uma substância pura. Mas a gente consegue diferenciar aí dois tipos de mistura, tá? Quais são esses dois tipos de mistura que a gente consegue diferenciar aí? Você consegue diferenciar o seguinte, acompanha aqui comigo, ó. A mistura do tipo homogênea, tá? O que é a mistura do tipo homogênea? É aquela mistura que vai se misturar mesmo, que você vai olhar e vai falar assim, eu não consigo achar nada aqui de diferente nela. Você pode pegar o melhor microscópio que existir na face da Terra já projetado, colocar lá e fazer análise, você não vai enxergar nada lá. É como se fosse uma coisa só, mas você sabe que não é, é uma mistura. Então, quando você tem esse tipo de mistura, a gente chama de mistura homogênea. Então, é aquela mistura, tá, que vai realmente se misturar de tal forma que você não vai conseguir identificar nada ali. Você vai olhar e vai falar assim, por exemplo, eu pego lá água da torneira. Você vai olhar, você não vai enxergar nada de diferente dela, né? Espera-se pelo menos. Você vai ver como se fosse uma coisa só, uniforme, tá? Aquilo lá é homogêneo, tá? Então ela tem um aspecto uniforme, ok? Então, ó, possui aspecto uniforme. Ok? Então você vai olhar como se fosse uma coisa só, tá bom? Como eu falei para vocês, né, a água da torneira ali, água mineral, né, elas são exemplos de mistura homogênea. Se você pegar, por exemplo, água pura, tá, lá do laboratório, você adicionar uma colherzinha de sal, uma colherzinha de açúcar e misturar, você não vai enxergar lá o sal nem o açúcar, nem com o microscópio. Então a gente fala que aquilo ali é uma mistura do tipo homogênea, tá? Então é aquela que, independente da forma que você olhar ali, vai ter um aspecto único, tá? Um detalhe interessante, o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é uma mistura de gás nitrogênio, oxigênio, argônio e outros gases aí, tá? Cerca de 78% da composição é nitrogênio, 21% ali você vai ter oxigênio e o restante de mais gases. Só que eu estou olhando aqui, ó, eu não estou vendo, ó, o oxigênio aqui, ó, o nitrogênio acabou de passar. Não. Tá? Você enxerga como se fosse uma coisa só. Tá? A mistura entre gases, ela é também homogênea. Fique esperto aí, né? Guarda essa dica. E se eu tivesse uma mistura heterogênea, o que seria? A mistura heterogênea, tá? Ela já vai ser um pouquinho diferente. Ela vai vir do quê? Ela vai ter coisas que vão diferenciar. Tá? Que vai haver diferença ali. Então seria você pegar, por exemplo, duas coisas que não vão se misturar, que são immiscíveis uma na outra. Por exemplo, você pega água e óleo. Água e óleo vai se misturar? Não vai. Né? Então você vai ter ali duas coisas diferentes. Você vai observar duas coisas, que o aspecto não é o mesmo. Então a gente passa a ter o que a gente chama de heterogêneo. São duas coisas diferenciadas. Ok? Então você passa a ter o que a gente chama ali de fases. Fases, professor? Sim. Fases é cada porção uniforme que você tem ali, tá? Na sua mistura, tá bom? Então a mistura heterogênea, ela vai ter diversas fases, ou seja, você vai bater o olho e vai ver diversas coisas diferentes ali, tá? Ela não é mais uniforme, mas ela tem ali aqueles, né, aspecto estratificado, você consegue notar. Como eu falei, água e óleo é um exemplo, mas você quer ver um outro exemplo? Vamos colocar aqui.
imagina que eu pego aqui um recipiente. Normalmente os exercícios eles trazem dessa forma, tá? Então se atente ao que eu vou falar. Eles colocam ali que você tem água e você vai misturar com mais alguns ingredientes. Então sempre adicione água primeiro no seu imaginário aqui, tá? Então você vai pegar lá, poxa, tem água lá no exercício. Começa adicionando água, tá? Só não adiciona muito para não derramar aqui, tá? Mas adiciona lá, ó. Põe a aguinha lá. Pronto. Tá minha água lá. E aí digamos que o exercício começa a falar, ó, foi adicionado a essa água uma colherzinha de sal. Opa, o sal se mistura com a água. Vai dar um aspecto só. Então eu passo a ter aqui quem? A água, mais quem? Mais o meu sal. Tá bom? Mas eu vou adicionar aqui também uma colherzinha de açúcar, tá? Para ficar com um gostinho melhor ali. Vamos adicionar o açúcar. Opa, uma colherzinha de açúcar também vai se misturar com a água e vai ter um aspecto só, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, vai se misturar, teremos aqui então mais o açúcar. Aí, para completar, né, para ficar bem delicioso o negócio aqui, eu jogo areia. Aí você põe a areia aqui, ó, a areia não vai se misturar com a água, vai lá para o fundo, fica aqui a areia. Pronto. A areia está lá no fundo. Opa, até aqui era o quê? Até aqui era homogêneo. E agora? Você consegue enxergar duas coisas diferentes, tá? Uma formada por água, sal e açúcar e a outra que é areia. Ou seja, a gente conseguiu aqui ver uma mistura do tipo heterogênea, tá? Essa porção que a gente está vendo aqui, ó, no nosso sistema, tá? Ela é uma fase. Então, fase é aquela porção uniforme que você consegue enxergar como se fosse uma coisa só. Então aqui eu estou vendo, é uma fase, ó, tá separadinho. E a areia, eu vejo, é a outra fase. Então eu tenho aqui mais uma fase. No total, esse sistema é formado por duas fases. Ok? Pode ser formado por 3, por 4, vai depender do que você misturar aqui. Ok? E componentes, quantos componentes eu tenho aqui? Eu vou ter a água, o sal, o açúcar e a areia. Componente é aquilo que você adicionou ali de diferente. Então, essa mistura heterogênea, ela possui 4 componentes. Tem um exercício desse aqui que é bem cobrado, tá? Em relação à questão da mistura heterogênea, que é a perguntinha sobre o sangue e o leite. Sangue e leite é homogêneo ou é heterogêneo? Grave aí, anota. Não, para agora o que você está fazendo e vai anotar isso, tá? O sangue e o leite é heterogêneo. Talvez você questione, mas não, eu vejo ali o sangue, ele é homogêneo, eu não consigo ver nada diferente nele. Tá, pega um microscópio, coloca sangue lá. Você vai enxergar lá glóbulos vermelhos, brancos, você vai enxergar uma série de coisas. Então você consegue separar. Portanto, são fases, portanto a mistura é heterogênea. Tá? Lembre-se da questão do microscópio, você pode utilizar ele para te auxiliar. O leite, gotinhas de gordura ali e tal. Então, leite e o sangue são misturas heterogêneas. Anotou aí, né? Então tá bom. Ok? Um outro exercício que costuma ser muito cobrado, vem comigo aqui para você ver, olha só. É esse camaradinho aqui, ó. Uma adição. Você vai adicionar ali novamente a água. Tá lá. Uns cubinhos de gelo. Lembre-se, tá? O gelo é menos denso, flutua, ok? E vai tampar aqui, ó. Tampa. Tira todo o ar que tiver aqui dentro, tira todo ele, deixa nada, tira o ar. Vai ficar um vácuo ali. A água vai começar a passar para o estado gasoso e vai ficar aqui no estado gasoso. Aí você vai passar a ter o quê? Você vai passar a ter o vapor da água. Ok? Essa parte aqui. Você vai ter os cubinhos de gelo e a água no estado líquido aqui. Ok? E aí a questão. Isso aqui é uma mistura homogênea, heterogênea. Quantos componentes? Quantas fases? Tá? Isso aqui é uma mistura do tipo heterogênea. Ué, sério? Sério? Eu consigo distinguir coisas diferentes, fases diferentes. Aqui a água
ela está, né, nos seus 3 estados aqui físicos, ok? Líquido, sólido, gasoso. Então, a gente consegue identificar isso. Então, aqui é um sistema formado por 3 fases. Um sistema trifásico, tá bom? Porém, ele é formado por quantos componentes? E aí que está a pegadinha, apenas um, tá? Um componente. Que é quem? A própria água, tá? Tudo é água, tá? Então, se for questionado sobre a questão de uma substância pura, tá? Nós estamos colocando aqui como se a água fosse uma substância pura, que uma substância pura, ela é capaz de formar um sistema heterogêneo? Sim, tá? É só você mudar o estado de agregação dela aqui. Sólido, líquido, gasoso. Você vai conseguir obter essa forma aqui, ok? Mas como que eu posso fazer num laboratório, por exemplo, para diferenciar uma substância, né, pura ali de uma mistura? Existe alguma forma? Existe. Eu deixei reservadinho aqui para a gente olhar. Vem aqui comigo. Olha só que bonitinho. Deixei preparado aqui para vocês uns gráficos que vão nos ajudar a compreender o quê? A diferença que existe e como a gente diferenciar uma substância pura de uma mistura, ok? Olha só. Aqui nós temos, né, um gráfico, temperatura em graus Celsius. Então a temperatura ela vai aumentando, tá, gradativamente. Pego uma substância no estado sólido, passo ela para o líquido, depois para o gasoso. O que acontece? Se a sua substância for pura, tá? Você vai começar a aquecer, vai chegar aqui que é o ponto de fusão, aonde vai haver a passagem do estado sólido para o líquido. Só que se a substância for pura, até que todo o seu sólido passe para o estado líquido, né? Até que todo ele funda, o que vai acontecer? Você vai ter a temperatura aqui constante, ela não muda, ó. Tá vendo que aqui a temperatura está aumentando, ó? Aqui ela não muda, ó, permanece constante. Tá bom? Então, nas substâncias puras, o ponto de fusão é constante, ou seja, você pega lá a pedrinha de gelo, até que todo o gelo derreta, se for água pura, né? O que vai acontecer? A temperatura, tanto do gelo no estado sólido, quanto do líquido que está se formando, permanece o mesmo. No caso da água, 0 graus Celsius. Acabou todo o seu sólido ali. A temperatura continua sendo elevada até o ponto de ebulição. Chegou no ponto de ebulição, o que vai acontecer? Você vai ter novamente aqui, ó, a temperatura de ebulição fixa. Ela não muda com o passar do tempo. Até que todo o seu líquido passe para o estado gasoso, a temperatura permanece constante, não tem um mínimo de alteração. Tá? Terminou, volta então a aumentar. Lembrando que, nesse caso, vai coexistir, ok? Os estados sólido e líquido e gasoso, aqui na parte onde está a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. E olha a diferença, se a sua substância ali for uma mistura, tá? O que vai acontecer se for uma mistura? Se for uma mistura, você já vai ter aqui uma pequena elevação na temperatura de fusão, ela não permanece constante. Uma pequena elevação na temperatura de ebulição não permanece constante, tá bom? Varia a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Repara que aqui não varia e aqui varia. Então você faz uma análise no laboratório, variou o ponto de fusão e o de ebulição, você tem uma mistura, tá? Porém, há uma pegadinha nisso. Acompanha comigo agora esses outros 2 gráficos que eu deixei escondido aqui, ó. Você pode ter uma mistura chamada de eutética. O que é mistura eutética? É aquela mistura na qual a temperatura de fusão permanece constante, ou seja, semelhante à substância pura, porém a temperatura de ebulição varia, semelhante a uma mistura. E ainda você tem a azeotrópica, que faz o contrário. Varia a temperatura aqui de fusão, tá? Se assemelhando à mistura, porém a temperatura de ebulição permanece constante, se assemelhando à substância pura. Por isso que você jamais deve, né, colocar aí o quê? Você está fazendo uma prova, tal, jamais deve cair nesse tipo de coisa. Afirmações tais como, para descobrir se uma substância é pura, basta ver o ponto de fusão dela. Se o ponto de fusão for constante, ela é pura? Não. Para que ela seja pura, tem que ter o quê?
ponto de fusão e o de ebulição constante. Ambos. Cuidado com isso. Se variar os dois, ou se variar apenas um deles, você passa a ter ali uma mistura. Por isso que você tem que ter o quê? A análise de ambos. Aí sim, deu constante, você determinou ser uma substância pura. Ok? Espero que você tenha aprendido bastante aí. Foi um prazer novamente estar aqui com você. Aguardo vocês aí na próxima videoaula. Valeu!